Gente, nesse segundo vídeo agora, o professor vai falar da escultura, ok? O que eu quero que vocês entendam? A escultura grega, ela vai ser dividida nessas três fases aqui, ó, período arcaico, período clássico e período helenístico, que é referente aos períodos da civilização grega. A escultura grega do período arcaico é o momento em que ela vai receber influência egípcia, né? E depois ela vai, consequentemente, evoluindo ali até encontrar os seus estilos, a sua característica própria. Então vamos começar pelo período arcaico aqui, ó. Essas duas imagens que o professor colocou, a da direita é uma escultura grega, e essa imagem da esquerda, a imagem menor ali, que tem a representação de duas pessoas, é uma escultura egípcia. Na escultura grega do período arcaico, o que eu quero que vocês percebam? Vamos por partes. Veja no rosto do personagem. Ele não tem nenhuma expressão facial, tá? A atitude dele é serena. Segunda característica, você percebe que ele tem a lei da frontalidade. O que é isso? Ele está totalmente de frente para nós. Você vê que ele aparece de frente como uma forma de impor respeito, tá? Vejam que ela não tem ideia de movimento. A escultura ela é totalmente ereta. Ela não transmite nenhuma sensação de movimento. Aí você pensa assim, mas poxa, ele está com uma perna na frente da outra. Isso não poderia dar ideia de movimento? Não. Um pé na frente do outro é uma forma apenas desse equilíbrio ou simetria estática. É uma forma de dividir o peso ali do material, do mármore, né? Dando essa proporção à escultura. Você vê que ele está com os braços retos, né? Alinhados ao corpo e tal, tá tudo. Então, ela não vai transmitir ainda essa ideia de movimento. E uma outra curiosidade é a questão do nu. Ah, professor, por que na Grécia as esculturas eram representadas nuas? O nu é uma forma de buscar a perfeição. Tá? Não tem nada a ver assim, com aquela ideia de sexualidade, isso tá fora de cogitação. O nu é buscando toda essa beleza, esse ideal que eles tinham. Daí, nós vamos encontrar a transição para o período clássico, que é esta imagem aqui, Efebo de Crítios. Nesta escultura, nós podemos ver a grande mudança ou evolução, que é a ideia de movimento. Se vocês observarem, ele tem a lei da frontalidade. Veja que o peito dele está de frente para nós. O peito de frente para nós. Então você tem a lei da frontalidade. Se você olhar no rosto dele, a atitude ela é serena. Não tem nenhuma expressão facial. Então, essas duas características ainda vêm ali do período arcaico, que nós acabamos de falar. Aí a gente fala, tá, então qual é a grande transformação? É a ideia de movimento. A ideia de movimento, nós podemos perceber que ele está com a cabeça levemente virada para o lado, e vocês estão vendo que ele descansa o corpo, ele apoia o corpo sobre a perna esquerda. E aí você olha, o quadril do lado esquerdo é um pouquinho mais alto do que o quadril do lado direito. Então isso já traz para nós essa sensação, começa a transmitir essa sensação de movimento. Uma curiosidade, você fala assim, por que será que está faltando os braços ali e as pernas? Gente, isso se perdeu com o tempo, tá? Olha ali o ano, aproximadamente 480 anos antes de Cristo. Você vê, é um material que ele é delicado, né? Se você não tiver o cuidado, ele vai se danificar. Então, essas partes se perderam por conta do tempo.
Aqui, nessa escultura de Zeus, nós podemos ver uma outra ideia, que é o quê? O uso de novos materiais. Se vocês observarem, ele tem uma coloração diferente. Por quê? Porque ele é feito em bronze. Ah, então agora no período clássico eles passaram a usar o bronze? Sim, eles passaram. Então eles abandonaram o mármore? Não, eles não abandonaram. Eles usaram estes dois materiais, tanto o mármore quanto o bronze. O que é possível perceber? Ele olha como os braços dele, os dois braços eles estão totalmente abertos, né? Por que ele consegue isso? Essa sensação de movimento? Por conta do material, né? Do bronze, é uma liga metálica. Se fosse para fazer isso com mármore, ele não conseguiria, né? Porque o peso do material iria se quebrar. Só que você percebe, olha a cabeça dele virada para o lado, olha o peito de frente. Ou seja, a lei da frontalidade. O rosto, atitude serena. Né? Mas tem toda essa ideia de movimento. Olha aqui, o discóbulo. Total sensação de movimento, mas continua com a atitude serena e continua com a lei da frontalidade. Olha como o corpo dele está torcido e o peito de frente para nós. Tem uma estrutura em segundo plano que está atrás das pernas dele. Você pensa assim, o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma estrutura que serve para dividir, sustentar o peso do mármore, porque é um material muito pesado. Tá? Aqui uma outra imagem, olha só, estão vendo? Ó? Lei da frontalidade, atitude serena, a cabeça levemente virada para o lado e inclinada. Ele descansa o corpo sobre a perna direita. Né? Aquele suporte atrás é para dividir, para ajudar na divisão do peso. Ok? E aí, um detalhe importante. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem um nome ali em negrito, Policleto. Esse cara, ele foi o responsável por estabelecer o canone. Canon. O que é isso? Canone, canon. É regra. É o estudo da proporção. O Policleto, ele vai chegar à conclusão de que não importa o seu tamanho, né? Se você tiver 1,50, 1,60, 70, 1,80, não importa. Se você tiver 7 vezes o tamanho da sua cabeça, você entra lá no ideal, né? Entrava nos padrões de beleza dos gregos. Veja aí nessa escultura, ó, ela é dividida em 7 partes, bem no tamanho ali da cabeça do personagem. A figura feminina, que começa a aparecer no período clássico com maior intensidade. Tá? Olha só, aqui a Afrodite de capa, olha o corpo dela, né? A ideia de movimento. A perna apoiada ali sobre algum suporte, né? Você vê que a perna dela está apoiada aí um pouco dobrada. As linhas curvas que envolvem o drapeado, a vestimenta, né? A delicadeza das mãos, olha o detalhe das mãos, os braços levantados, né? Então você consegue perceber como o processo de evolução vem aumentando. Uma das mais famosas, a Vênus de Milo. Olha o corpo dela, como tem uma linha sinuosa. O corpo dela, a estrutura do corpo dela é totalmente marcada por uma linha sinuosa. Não é uma linha reta, que nem aquela primeira que o professor mostrou para vocês lá, né, do período arcaico. Ele estava totalmente ereto, né, retão, na vertical. Aqui você olha para ela, você vê que o corpo dela é como se ele estivesse em cima de uma linha sinuosa. Tá? A Vitória de Samotrácia também é uma escultura, né, que mostra essa transição para o período helenístico. A Vênus de Milo e a Vitória de Samotrácia mostra essa transição para o período helenístico. Aí eu vou usar
esta imagem do Laocoonte para vocês entenderem as características do período helenístico. Porque é nesse período que os gregos eles vão chegar ao ápice. Nesse momento, eles chegam a uma representação muito próxima da realidade. Nenhuma civilização, até o momento, tinha conseguido produzir o que eles produziram no período helenístico. O que vai acontecer no período helenístico? A lei da frontalidade e a atitude serena que apareceram no período arcaico e clássico, aqui desaparecem. Acabou, eles não usam mais. Por quê? Olha no rosto dos personagens, tem expressão facial. Né? Olha o peito deles já virado para o lado e tal. Aí você vê que já está um pouco bem mais, com uma sensação de movimento bem maior. Você tem mais de um personagem compondo a cena, então isso vai nos dar uma encenação teatral, aquela cena no ápice, né? Naquele momento mais dramático. E você vê o nível de detalhes, né? Como aumentam, assim, em todos os sentidos, ó. Olha só, aqui um outro ângulo. Você tem aqui Laocoonte e os filhos tentando se libertar dessa serpente. Envolve aí a história, a mitologia. Então, esse é o processo de evolução da escultura grega, tá? Desde o período arcaico, passando pelo período clássico e chegando no período helenístico, com toda a sua evolução, com todas as suas características, ok?